Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus, agora no nosso canal no YouTube. Já aproveita para seguir a gente, para acompanhar todas as nossas postagens. Hoje a gente vai ter uma temática que está bastante em alta, por mais uma questão que, querendo ou não, é uma violência contra a mulher, que é o nosso pano de fundo do nosso coletivo, que é a questão sobre aborto. E para a gente falar sobre isso, nós temos então a Rúbia, que faz parte do nosso coletivo, e nossa convidada, que é a Renata Jardim, que é uma ativista que vai estar conosco para a gente falar um pouquinho mais sobre essa temática, no intuito de levar informação, né, para que as pessoas consigam refletir um pouquinho mais sobre isso. Então, Renata e Rúbia, sejam muito bem-vindas. A Rúbia já esteve conosco em outros programas. E eu gostaria, então, que a Renata se apresentasse para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais quem é a Renata. Então, olá, obrigada então pelo convite para estar aqui com vocês. Eu sou Renata Jardim, eu sou formada em Direito, tenho mestrado em Antropologia Social e venho aí militando no movimento de mulheres e de defesa dos seus direitos desde 2002 e venho aí de uma trajetória não só no campo da violência contra as mulheres, mas especificamente também na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. E tenho militado aí também e construído o Fórum do Aborto Legal aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente também tem discutido esse tema, assim, de uma forma bem expressiva, né, entendendo um pouco essa realidade aqui do nosso estado. Uhum. Bom, então, para a gente iniciar, eu andei pesquisando algumas coisas, porque eu e a Ruby, a gente tem alguns entendimentos, mas não somos... acho que sempre a gente aprende, né? Nós não somos também experts no assunto. E acredito que a Renata vai conseguir trazer várias questões para a gente pensar juntos, né? Tanto nós três, quanto quem está nos assistindo. Então, a primeira questão seria a pergunta que as pessoas fazem, né? Principalmente agora, a partir da PL 1904 de 2024, que ficou conhecida como a PL do aborto, que é se você é contra ou a favor do aborto, né? Em relação ao aborto. Então, eu li principalmente algumas postagens da professora Débora Diniz, também, que é uma grande estudiosa, e ela compartilhou de outras estudiosas a questão de não radicalizar, né, a gente radicalizar menos os discursos, né, porque de forma prática ninguém é a favor, né, se nós tivéssemos toda uma rede para se pensar, né, ninguém vai querer que as vidas não sigam, né, mas a gente tem vários poréns que a gente precisa trazer para o debate, e principalmente para quem está assistindo, que daqui a pouco nunca teve muita proximidade com o tema, para que a gente possa falar, né? Então, Renata, não sei se tu quer comentar um pouco sobre essa pergunta inicial, assim, você é contra ou a favor, o que tu tem a dizer sobre isso? Uhum. Então esse tem sido um debate que a gente tem feito, né, de que na verdade essa é uma pergunta muito falsa, né? Quando a gente está tratando do tema do aborto, a gente está tratando do direito das pessoas, em determinadas circunstâncias, ter o direito de escolher realizar ou não o aborto. Então, esta é a questão. E quando a gente vai também pensar um pouco de como é que isso está normatizado e regulamentado na maioria dos países, aqui no Brasil não é diferente, é de que é reconhecido que isso seria um ato criminoso, né? Então, a pergunta que a gente entende que seja mais adequado é perguntar para as pessoas se elas acham que as mulheres que abortam em determinadas circunstâncias da sua vida, que tomam essa decisão de interromper uma gestação, ela deve ser criminalizada ou não, ela deve ir para a prisão ou não. E aí, quando a gente vai perguntar sobre isso, a gente vai ver que esse debate moral, né, ser contra ou a favor do aborto, ele foge um pouco dessa percepção, e as pessoas passam a responder do que realmente elas entendem nessa situação, que é uma situação limite, né, de muitas pessoas que tomam essa decisão.
né? Então, e aí a gente vai ver, e a Débora Diniz é uma das pesquisadoras que trabalha com esse tipo de pergunta, né? E vai produzir uma série de publicações e narrativas que vão dizer que a maioria da população brasileira vai ser contra, né, as mulheres serem criminalizadas pela prática de aborto. E quando então a gente está falando sobre esse tema do aborto, então a gente tem que entender de que as mulheres realizam o aborto, né, em determinadas circunstâncias, né, independente, né, da gente, eu posso ser uma pessoa que neste momento da minha vida não gostaria de realizar um aborto porque tenho o desejo de uma maternidade, né, mas em determinadas circunstâncias, se eu for talvez estuprada, né, manter uma relação sexual não consentida com uma outra pessoa e vir a engravidar, talvez eu decida por uma interrupção da gestação. Então, isso envolve, né, ou porque eu estou passando por um momento, né, de condições financeiras, de que vou interromper os meus estudos, ou seja, né, há N motivos que fazem com que as pessoas tomem essa decisão. Então, a gente precisa complexificar um pouco mais essa pergunta para entender as motivações, né? E olhar um pouco para os outros países, por exemplo, que tem algumas legislações mais permissivas que permitem que essas mulheres façam um aborto, e a gente começa também a tirar alguns tabus, né, alguns preconceitos, né, que vão dizer de que as mulheres, né, se legalizar, por exemplo, o aborto, vão começar a usar isso como método contraceptivo, que não é nada disso. A gente coloca em pauta essa autonomia da mulher de decisão e começa, então, a pensar a educação sexual, começa a pensar nos outros métodos contraceptivos, e o aborto está dentro desse conjunto de política de saúde e de direitos humanos das mulheres. Uhum. E é importante a gente deixar bem claro que se a gente descriminaliza, ninguém é obrigado, né? E é muito sobre isso que o feminismo versa, né? O poder da escolha, né? Tudo bem se você quiser e tudo bem se você não quiser. Então, uma das questões também que eu andei vendo é sobre a questão de o Estado não dar condições para as mulheres não engravidarem, né? Em relação ao planejamento familiar e em relação ao estupro também, né? Então, nós temos hoje como um avanço também essa questão da laqueadura, reduzir a idade, né? Mas ainda assim a gente tem alguns poréns, né? E a gente sabe que a laqueadura para a mulher é um procedimento bastante invasivo, né? E complicado, enquanto se a gente for comparar com a vasectomia, por exemplo, que seria algo muito mais fácil, vamos dizer assim, em termos médicos, né? Não sou especialista, mas é o que normalmente falam sobre essa questão, né? Não sei se a Ruth pode. Não pode falar. Mas Renata, fica à vontade. Tá, então, quando a gente está falando sobre essa questão, né, que na verdade hoje é reconhecido, né, um direito das mulheres ou das pessoas, os direitos reprodutivos delas, né? O que quer dizer isso, né? De um direito fundamental, de um direito humano a poder decidir quando ter filhos, de que forma ter filhos e que isso seja de uma forma saudável, né? E aí vai estar articulado com o tema dos direitos sexuais também, que vai falar da vida sexual prazerosa, saudável, enfim, né? A questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente está falando desse tema do aborto, ele está dentro desse conjunto que a gente chama de direitos sexuais e reprodutivos, e que a gente tem aí, então, o papel do Estado de garantir, né, de que esses direitos sejam exercidos na sua plenitude, com saúde, com oportunidades e possibilidades. Então, a laqueadura já teve uma discussão, né, enorme aí em relação às questões mesmo do uso da laqueadura como uma estratégia mesmo de controle da reprodução dos corpos de mulheres negras, né? Então, assim, a legislação... e aí, então, houve agora, né, muito recentemente, essa alteração em relação à idade e também a autorização do cônjuge, né? E as pessoas, né, trabalham com uma ideia de que isso é, né, nossa, né, um super avanço e tal, mas não... É importante a gente olhar do porquê daquela legislação naquela época, lá em 97, a lei do planejamento familiar, do porquê que se criou algumas restrições para a laqueadura. Exatamente porque havia uma não garantia da autonomia de decisão dessa mulher de realizar essa laqueadura, e acabava que muitos médicos, ou mesmo as políticas de controle populacional e reprodutivo das mulheres, utilizava isso nesses corpos
que não eram desejáveis de reproduzirem, né? Que são esses corpos de mulheres pobres, né? Da periferia, mulheres negras. Então, se foi necessário construir alguns critérios, né? Então, a gente vai ver, tem alguns documentários, agora fez 30 anos aquele documentário do Ventre Livre, né? Não sei se vocês já viram, é um documentário da Casa de Cinema aqui do Rio Grande do Sul. E ele é super interessante que ele fala dessa trajetória mesmo, assim, né? De mulheres muito jovens que tinham 1 ou 2 filhos e logo eram laqueadas, né? E depois acabavam, né? Querendo ter outros filhos, constituindo outras relações, né? Então, assim, dentro desse cuidado, ele é fundamental, né? As decisões reprodutivas, elas devem ser muito bem informadas. Então, assim, não é, né? Quem é que vai decidir, né? Qual vai ser o momento dessa mulher, né? Fazer a laqueadura, interromper essa história, né? Reprodutiva dela, né? Ela tem que ser muito bem informada em relação a isso. Então, assim, não existe um método perfeito, né? Ou que vai servir para todo mundo. Então, a gente vai precisar ofertar esse leque de oportunidade para as mulheres, e claro que a gente vai ofertar algo que seja menos invasivo, como uma laqueadura, né? Então, é dentro desse contexto que se pensa essa política de planejamento reprodutivo, esses direitos. Claro que a gente sabe, né, que hoje já se avançou bastante em termos de técnicas, de possibilidades, né? E a gente já tem aí, por exemplo, mulheres com muitos anos, né, de método contraceptivo que realmente já estão muito bem organizadas e decididas que não querem ter filhos. Então, essa redução da idade reprodutiva para fazer a laqueadura tem a ver com esse novo contexto que se vive essas mulheres, né? Em que pese a gente pode entender que as mulheres estão tendo filhos muito mais tarde, então a gente precisa também balancear essas questões, enfim, né? A gente tem hoje muitas jovens, né, super afirmando de que não querem ter filhos, mas daqui a pouco, né, com mais idade, que é onde está acontecendo mesmo as reproduções no número maior no Brasil, pode ser que ela se arrependa, por exemplo. E a esterilização é um método que é muito difícil de ser revertido. E aí, como a Janaína trouxe, já a vasectomia, ela é muito mais simples, muito menos invasiva, e ela tem mais probabilidade de reversão do que a laqueadura. E por que a gente fala tanto de laqueadura? Por quê, né? Porque se a gente pensa em controle de reprodução, a gente pensa no controle dos corpos das mulheres e não dos homens. Não é à toa que a gente não tem, né, não tem pílula para os homens. Então, isso envolve todas essas questões de gênero, né, desse lugar social das mulheres para a reprodução, desse controle, né? São as mulheres, né, que vão ter que, né, gestar e depois cuidar desse filho, porque o cara vai se mandar e tá tudo bem, né? Então, acho que são sobre essas coisas que a gente, quando a gente está trabalhando com o tema do aborto ou das decisões reprodutivas, a gente tem que falar. E a gente tem que falar desde uma perspectiva de que a gente tem chamado de justiça reprodutiva mesmo, né? De quem são aquelas mulheres que têm as condições, né, de realmente decidir sobre a sua reprodução quando não ter esse filho, né? E de condições seguras para isso, ou mesmo daquelas que querem ter filhos e não têm condições de ter, porque o Estado, né, não garante, porque, né, não dão condições para ela poder maternar, para ela poder cuidar desse filho, né? E toda a discussão das mulheres negras em relação a esse tema da justiça reprodutiva. E é bem importante a gente falar também que muitas pessoas questionam essa questão dos métodos contraceptivos, né? Como se fosse somente usar, né? Fazer o uso dos métodos, né? Seja a camisinha, a pílula, o DIU, enfim, né? Geralmente por parte da mulher, na maioria das vezes, né? É importante a gente afirmar que nenhum método é 100% seguro, né? Mas as pessoas alegam que se cuidasse, né, não teria, né, e aí não teria o porquê de depois abortar, né. Sim, e acaba muitas vezes não, a maioria das vezes responsabilizando a mulher, né, por isso, tipo, se a mulher se cuidasse, né, porque os métodos contraceptivos, a maioria deles é na mulher, né, o anticoncepcional, o DIU, né, isso é para mulher, a camisinha que é para os dois, né, mas eles ainda assim, né, a sociedade ainda assim bota essa culpa e essa responsabilidade de se a mulher se cuidasse, ela não precisaria passar por isso, né. Uhum. É um pouco da analogia se a gente vai pensar em relação, por exemplo, à violência sexual, né? A gente entende que a responsabilidade e a culpa é da mulher, porque ela estava usando talvez que ela estava no lugar errado, né? Que saiu sozinha, né, de noite, e nunca se coloca desde a perspectiva daquele cara agressor, né,
que não respeitou o direito dessa pessoa querer ou não manter relação sexual, né? Então, a reprodução é a mesma coisa, né? Joga pro colo dessa mulher a única e exclusiva responsabilidade desse controle, né, da reprodução, dessa não exercício dessa sexualidade, que exercício é esse em determinados contornos, né? Para que ter tantos parceiros, mas que essa menina é muito namoradeira, né? O que será que ela fez, né, para engravidar? Ela não se cuidou, né? Ela não estava usando, por que não estava tomando nenhum método contraceptivo, né? E aí não se pergunta se esse cara estava usando camisinha mesmo, né? Se ele estava cuidando também, cuidando de um compartilhamento, porque assim, né? A contracepção é um método de escolha se tu tá num relacionamento do casal, né? E de responsabilidade desse casal. Se esse casal toma a decisão de que a mulher que vai tomar uma pílula, ok, pode ser essa a decisão. Mas e por que esse cara também não pode ajudar ela, né? A controlar, a verificar, né? Se esquecer um dia, né? Então, ou seja, fica todo no colo dessa mulher, né? Então, é sobre isso, assim, né, que a gente tá falando quando a gente está falando de gravidezes indesejadas, que a gente faz, né? Quais são as escolhas em relação a essa gravidez indesejada, né? Uma das escolhas pode ser a interrupção, né? Como pode ser de seguir com ela, né? Então, vai ser desse desejo, dessa autonomia dessa mulher, mas ela precisa ter condições e direito, né, de decidir sobre isso, né? Então, com certeza, essa questão dos métodos contraceptivos. A gente tem aí, por exemplo, muitos casos que envolvem, por exemplo, de uma dificuldade enorme de negociar com o preservativo com esses meninos e esses homens, né? Ou mesmo, né, de dizer que estão usando e depois tirar no meio da relação sexual. Tem várias, a gente acompanha alguns casos, por exemplo, inclusive de aborto legal, né? Que isso é configurado uma violência sexual, né? Pela Lei Maria da Penha, ou a própria escolha em relação ao método contraceptivo, enfim, né? Se tu tem alguma restrição e algum controle em relação a isso, pode ser configurada uma violência sexual. Então, ela vai ter direito, por exemplo, a interromper uma gestação se o cara disse que estava usando a camisinha e no meio da história tirou, ou se daqui a pouco, né, manuseou aquela camisinha, furou a camisinha, né? Então, a gente tem aí alguns casos que a gente conhece e acompanhou diretamente, que foram um pouco dessas situações, e ela, por exemplo, felizmente, né, por conta da legislação que a gente tem hoje, ela teve o direito a garantir a interrupção dessa gestação. Tem alguns dados que eu pesquisei, assim, que reforçam essa questão que tu traz, Renata, de o aborto ser uma questão de saúde pública mesmo, né? Um estudo em 2014, claro, um pouco já não tão recente, né? Que o aborto seria o 5º maior causador de morte materna no Brasil. Em 2018, uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, né? Ou seja, é importante nós frisarmos que, independente de ele ser criminalizado ou não, né, a ser regulamentado, a gente vai ter esse aborto. E quem acessa esse aborto de forma mais segura é quem tem uma condição financeira, né, acessos mais facilitados, né, e na maioria dos casos, quem mais morre são as mulheres sem acesso a meios seguros, que a maioria vai ser, então, mulheres que não são brancas, né, mulheres negras, pardas, inclusive indígenas, né. Em 2023, a gente teve uma morte a cada 28 internações por falha na tentativa de aborto, né. Então, são números, assim, bem expressivos e bem preocupantes que não são falados, né? E importante também que a gente tem muitos dados incompletos sobre isso também, né? E frisar também o que tu trouxe, né? Que nos países que descriminalizaram o aborto, houve um acentuado declínio das mortes maternais, né? Por aborto em geral, e sem aumentar o número de aborto, né? Então, extremamente a gente frisar isso, que existem estudos de outros locais, né, que falam sobre isso. Sim, por conta da criminalização, os dados são muito difíceis, assim, né, porque primeiro as mulheres não relatam, né, então tem aí uma confusão desses abortos espontâneos com os abortos provocados, né, então os próprios profissionais de saúde, né, com medo da criminalização dessas mulheres, né, aqueles, né, que estão preocupados com isso, né, outros estão querendo descobrir para poder criminalizar as mulheres, né, infelizmente. Mas faz com que a gente tenha muito poucos dados na saúde em relação a isso, assim. Então,
Mas, apesar da subnotificação desses dados, o que a gente encontra já é muito alarmante, assim, eu diria, né? Em relação à mortalidade materna, né, desses abortos inseguros, de mulheres que morrem, né, ou que tenham sequelas graves, né? Então, a gente tem esses estudos que tu trouxe, assim, enfim, e eles vão apontar para isso, né, de que essas mulheres, elas vão, né, as mulheres interrompem a gestação milenarmente, assim, isso tem sido uma prática, né, das mulheres, enfim, e como é que é feito isso, né, é de uma forma muitas vezes insegura, dependendo das condições dessa mulher, né. Então, esses dados, mesmo que subnotificados, a gente consegue perceber isso na realidade, né, quando a gente vai, por exemplo, ir para conversar com as mulheres, né, discutir esse tema de saúde, isso vai aparecer também, assim, né, quando a gente tem um pouco, né, de um espaço de maior confiança, enfim, né, quando a gente vai trabalhar em oficinas, em rodas com as mulheres, a gente vai um pouco ouvir sobre isso, assim, né, e o quanto que aí vem de novo a história da justiça, da injustiça, né, social, né, porque tem hoje métodos totalmente seguros para realizar esse procedimento, e algumas têm acesso e outras não. E mais do que isso, né? Mesmo nos casos, por exemplo, no Brasil, onde nos casos de que teria direito ao aborto legal, ainda tem mulheres morrendo por conta dessa prática, porque ou não conhece que isso seria direito dela, ou foram no serviço e foi negado, né? Então tem várias situações aí de mulheres que chegam até a porta dos serviços e desistem por conta da burocracia, do estigma, né? Ou de várias outras situações que envolvem aí essa decisão de ir até um serviço e realizar esse procedimento, né? Porque tem muito medo mesmo de ser criminalizada, né? De não entender, enfim. E os serviços mesmo, né? Não serem muito acessíveis, né? É aquilo que a gente chama das barreiras de acesso. São várias barreiras de acesso, seja a falta de informação sobre os seus direitos, seja a falta de serviço, seja sobre a própria acolhimento desses serviços que não são adequados, ou mesmo barreiras institucionais que envolvem aí diferentes critérios, né? Ou seja, criando barreiras para a relação do período gestacional para realizar ou não o procedimento, né? O que esse PL, né, que a gente estava discutindo tanto aí no Brasil, vem, né, numa estratégia para barrar os procedimentos realizados depois de 22 semanas, né? Uhum. Importante a gente só lembrar que até então 2023 o aborto no Brasil é permitido em 3 casos, me corrija se estiver errada, né? No caso de estupro, risco para a vida da gestante e anencefalia do feto. Eu tenho esses casos. Então, isso seria, e o que propõe, né, essa PL, assim, acho que Rúbia também poderia trazer algumas questões para a gente, para quem está assistindo, entender um pouquinho melhor, sair ali daquela telinha, né, do que vê, recebe no seu WhatsApp e conseguir pensar um pouquinho mais sobre isso. Pelo que eu pesquisei na parte da PL, né, eles querem equiparar, né, o aborto em gestações de mais de 22 semanas ao homicídio simples, né? Me corrige se eu estiver errada, né, Renata? Que daí tem pena de 6 a 20 anos, né? Então, né, assim como, né, nesses que a Jana comentou, eles vão continuar valendo, mas pelo que eu entendi, se passar dessas 22 semanas, já é crime. Isso, né? Então, né, para vocês entenderem, né? Nosso Código Penal, que é de 1940, ele vai criminalizar o aborto, né? Então, assim, hoje no Brasil o aborto é criminalizado, né? As pessoas que realizam o procedimento do aborto vão ser criminalizadas, né? E tem lá uma pena, que é bem menor do que a pena do homicídio, porque se entende, dentro dessa ideia de punição, se tende a colocar as penas conforme a gravidade de cada caso, né? Então, não vai ser um homicídio, né? A interpretação do Código Penal lá em 1940 era, não vou botar na mesma pena do homicídio, porque é ainda um feto, ainda não é uma vida, ainda não nasceu com vida, né? Então, nós não vamos punir da mesma forma como um homicídio, né? Uma pessoa viva que é morta. E já no Código Penal se teve 2 possibilidades que, salvo naquelas condições, a mulher não seria punida. Quais são esses 2 casos lá previstos no Código Penal?
que é se essa mulher gestante ela tem um risco de vida por conta de manter essa gestação, então assim, se essa gestação pode causar morte nessa gestante, então ela tem sim o direito a interromper a gestação, e nos casos de estupro, né, que é o que está escrito lá no Código Penal, ou seja, né, se essa relação sexual, né, se essa gravidez é fruto de uma relação sexual, ela tem direito a interromper. E depois, lá em 2012, a gente vai ter uma decisão do Superior Tribunal Federal que vai dizer também que nos casos de anencéfalos, partindo do pressuposto de que eles não teriam, né, viabilidade fetal depois de nascer, então a mulher também teria direito à interrupção da gestação. E aí vejam, como foi específico em relação aos fetos anencéfalos, não são qualquer anomalia que pode causar inviabilidade fetal, é só nos casos de anencefalia. Então, não há punição, é possível que seja realizado esse procedimento pelo serviço público a partir de uma autorização administrativa daqueles hospitais. E aí, então, vocês vejam, isso é 1940, 2012 tinha da anencefalia, mas nesse período a gente vai ter, por exemplo, a regulamentação desses direitos no Sistema Único de Saúde, a autorização nos hospitais, enfim, em 2005 a primeira portaria do Ministério da Saúde. Então, vocês vejam que isso é bastante recente, né? E com diferentes situações de tentando barrar, de criar barreiras, né? A gente vai ter aí, né, o primeiro PL que foi super discutido, que era o PL no nascituro, que também tinha essa perspectiva de reduzir os direitos em relação ao aborto, enfim. E essa nova estratégia desse campo, que é do PL 1904, ele vem como uma resposta desse cenário mesmo, assim, né, dos conservadores tentando retirar esse direito em relação às mulheres e restringir, mas também de respostas bem atuais, que foram alguns avanços que a gente conseguiu ter nos 2 últimos anos, de alguns casos que envolveram meninas que elas, né, buscaram o serviço de aborto legal e tiveram uma série de barreiras por conta da idade gestacional. E se conseguiu construir um discurso muito favorável no sentido de que o Código Penal não dá qualquer limite gestacional. Qualquer idade gestacional pode interromper a gestação. Só que alguns hospitais e alguns serviços criavam algumas normativas que reduziam essa possibilidade, inclusive a norma técnica existente hoje no Brasil, que regulamenta o serviço de aborto legal nos casos de violência sexual, também ali falava até 22 semanas. Então, mas se vinha num crescente de discutir a Organização Mundial de Saúde, os documentos internacionais envolvendo esse campo já traziam de que é muito mais seguro, principalmente para as meninas, interromper uma gestação, mesmo, né, no segundo semestre, do que manter essa gestação e ela ter um parto. É mais risco para ela ter um parto do que interromper essa gestação, mesmo que depois dessas 22 semanas. Então, já se vinha nesse crescente, e depois a gente teve, né, o Conselho Federal de Medicina com aquela recomendação lá que restringia também daí no âmbito ético dos médicos que não podia realizar um procedimento que ele é preparatório para o procedimento de 22 semanas. Então esse PL ele vem nesse contexto e ele vem dizendo o quê? Né? De que esses casos que já não eram permitidos no Brasil, se for um caso, né, essa mulher já ia ser criminalizada, né, por conta de um aborto não previsto em lei. Não previsto em lei, isso, né? Não autorizado em lei. Se for com 22 semanas, ela ainda vai ser punida ainda mais, né? Então, ela vai ser reconhecida como um crime de homicídio. Desde uma ideia de que, por conta do período gestacional, isso já poderia ser reconhecido aí um crime muito mais grave, enfim. E ainda por cima, se não bastasse essa punição a mais para essas mulheres que já estavam à margem da lei, que não poderiam realizar já esse procedimento no Brasil, ainda embute isso de que nos casos de violência sexual, as mulheres também não podem fazer o aborto depois de 22 semanas. Por conta de toda essa trajetória aí que envolvia esse tema da violência sexual no Brasil, com várias barreiras, né? Seja do serviço, seja do Conselho Federal de Medicina, enfim. Então, é nesse contexto que surge como uma resposta desses avanços, na verdade, que a gente vinha conquistando. A gente teve aí, nesse último período, avançado em criar serviços e organizar serviços de violência sexual para depois de 22 semanas. Isso se tornou um debate público, né? Então, esta é a estratégia desse projeto de lei, de barrar e dar uma resposta para essas pequenas coisas que a gente conseguiu minimamente avançar nesse último período. É sobre isso esse PL, né? Sim, sim.
E uma coisa que eu pesquisando, eu pensei, fiquei pensando, né, que o juiz, ele pode analisar as circunstâncias da interrupção e anular ou reduzir a pena, mas a seu critério. Sim, que isso era inclusive uma justificativa dos autores, né? Não, mas a gente não está punindo todas as mulheres, né? Primeiro que vocês estão falando aí das crianças, elas não vão para prisão. Não, mas elas vão responder a uma medida socioeducativa, né? Ou seja, né? Vão ser, sim, punidas, né? Não vai ser com pena de prisão, mas serão também. E fora que daí traziam esse argumento, né? De que os juízes poderiam não aplicar essa pena. Mas isso é um total absurdo, porque a gente sabe que o judiciário ele é extremamente sexista, né? E eles punem, né, sistematicamente as mulheres, e aí é mais um lugar para essas mulheres serem responsabilizadas, serem julgadas, né, e punidas por algo que deveria ser um direito delas. Sim, sim. E é importante falar que a gente não fala só das mulheres adultas, né? As crianças também sofrem violência sexual, né? Eu até estava lendo essa semana que teve um caso em Goiás, não sei se tu chegou a ver o caso dessa menina de 13 anos, né? Que o pai não autorizou, e daí o conselho tutelar foi lá, e daí ela chamou o conselho tutelar, não, eu quero fazer, mas o pai não autorizou porque ele negociou com o estuprador, o possível estuprador, né? Enfim, e isso foi, eu tava vendo, foi em fevereiro. A gente já tá em julho indo para agosto. Olha o tempo que essa criança já tá gestando, porque é uma criança. Ela tá, né, com 28 semanas. Imagina, sabe? E daí passar por tudo isso, sabe? E, de novo, não é ela que tá decidindo. É alguém, e é um homem que está decidindo por ela. Vários homens, né? O pai, depois o juiz, depois, né? Exato, sabe? Então é importante a gente falar que a gente não está falando de mulheres adultas, a gente está falando de crianças também, né? E aí nós trazemos outro problema muito forte, né, além da violência contra a mulher, que é essa violência contra as crianças e as jovens, né? E aí tem um estudo de 2020 que fala que o perfil em maior risco de óbito por aborto, né, reforçando já os dados que a gente trouxe, seriam mulheres negras e indígenas com menos de 14 anos e mais de 40 anos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, essa semana, alguns veículos midiáticos também trouxeram dados, né, mais atuais, que no Brasil se registra um estupro a cada 6 minutos de meninas de até 13 anos, né, que são os maiores números de vítimas, e as principais ainda as negras, né. Isso nós estamos falando de adolescentes, né, meninas adolescentes que estão entrando, né, no período menstrual, que aí vão poder engravidar, fora toda a violência que possivelmente isso já aconteceu com outras, né, crianças mais jovens, que aí nem se chega nesse caso do aborto, né, porque, enfim, não vai ter a gestação por questões fisiológicas e biológicas, mas esse caso do estupro, principalmente, é extremamente inviável a gente pensar que a gente vai condenar alguém, né? Achar que uma mulher deve ser presa por ter feito um aborto é algo que a gente não poderia nem estar discutindo em plano 2024. Exato, e ela ser punida mais do que o estuprador dela, né? Uma pena maior do que o estuprador dela, né? Isso é totalmente absurdo, né? E acho que outro dado também interessante tem o dado da violência sexual, né? Esse dado, ele é um dado da segurança pública, então isso quer dizer o quê, né? São os casos que foram denunciados na polícia, né? Então você veja todo um outro universo de subnotificação, né? De que não existe. Então, assim, esse número é muito maior do que o que a gente está projetando aí, que já é enorme. E outro dado interessante também, que as feministas têm usado muito, a partir muito da insígnia, né, criança não é mãe, enfim, por conta de que se a gente vai olhar agora, por exemplo, os dados de meninas que são mães no Brasil, é alarmante, né? A Rede Feminista de Saúde tem feito alguns dossiês em relação a isso, né? Então a gente vai ter aí no último período cerca de 17 mil meninas menores de 14 anos grávidas no Brasil. O que quer dizer isso, né? Se lá no Código Penal diz que
qualquer relação sexual com uma menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, a gente quer dizer o que com isso, né? De que todas essas meninas que foram grávidas, as 17 mil, elas foram grávidas por conta de um estupro, né? De estupro de vulnerável. E será que elas tiveram essa informação? Será que todas elas decidiram ter esse filho? Ou será que ela teve essa informação de que ela poderia interromper essa gestação porque é fruto de uma violência sexual? Será que alguém nesse serviço de saúde que fez provavelmente 1, 2, 3, 4 consultas de pré-natal disse a ela de que isso era uma violência sexual? Provavelmente não, né? Então, assim, aí já tem um outro problema seríssimo que envolve essa atenção em saúde dessas meninas que estão indo, né? Chegam no serviço de saúde, descobrem a gravidez e vão direto para o pré-natal. Não passa por nenhuma informação de que ela poderia ter o direito a interromper a gestação. Então, isso é muito grave, né? E aí, bom, se a gente bate também com esses casos, né, de mulheres adultas também, né, que foram violentadas sexualmente e que podem ter ficado grávidas, quantas dessas, né, mantiveram essa gestação, quantas delas acessaram esse aborto legal, né? Muitas delas foram fazer isso por conta própria ou, né, tiveram esses filhos com uma enorme dificuldade, né, de criar, né, e com condições, né, para ter um filho nessas condições, enfim, né? Tem pessoas que decidem, e tá tudo bem, né? Que o Estado garanta, né, condições para ela, né, lidar com isso da melhor forma possível, né? Mas a gente sabe que isso é algo que não acontece, né? Há pouquíssimos serviços que trabalham de uma forma mais especializada no campo da violência sexual, que ofertem, né, não só aquele atendimento, por exemplo, já é difícil os hospitais que tenham toda a qualificação para o atendimento de emergência nos casos de violência sexual, né? Aquelas 72 primeiras horas que é fundamental para os coquetéis, para a pílula do dia seguinte, todo aquele material, né? Mas, e depois os ambulatórios que deveriam trabalhar, né, com as consequências dessa violência sexual, né, seja na questão da saúde mental dessas mulheres, dessas meninas, são raríssimos, né? Então, assim, as consequências são enormes, né, em relação à violência sexual, e que dirá, então, para essas que não conseguem acessar a interrupção, se esse for esse o desejo, né, a melhor escolha para ela. E quando a gente fala de violência sexual de meninas e adolescentes, né, muita gente defende que deve ser um dever da família, né? Obviamente que a gente não pode tirar esse dever, mas a gente sabe que a maioria dos casos acontece dentro de casa, né, ou com pessoas próximas, né, infelizmente, é a realidade. E partindo, então, para um outro nível, a gente tem a educação, que é essencial, né, a gente falar sobre isso, sobre educação sexual, e aí a gente tirar esse tabu de que a gente falar em educação sexual é ensinar a fazer sexo, não tem nada a ver com isso, né. Então, é extremamente importante a gente estar atento, né, com uma escuta acolhedora, né, principalmente dessas meninas, dessas jovens, né, eu, enfim, sou professora e já recebi denúncias, né, e mais no intuito de um questionamento se aquilo era ou não era, e a gente pensa, uma jovem, né, não era nenhuma criança, uma jovem que hoje já tem mais acesso à informação, então, o quanto a gente peca ainda, né, nessa caminhada toda, que deveria ser um trabalho interligado, né, entre a área da saúde, a área da educação, a área da segurança, né, como tu falou, né, tem essas primeiras horas que são essenciais e quantas nem entendem que passaram por aquilo, né, por falta de acesso à informação mesmo, né, enfim, e... vergonha, né, por tudo que aconteceu, de negação mesmo, assim, por vergonha, né. Exatamente. E é bem complicado isso, mas, enfim, eu penso que a gente conseguiu, assim, cumprir, né, claro, a gente ficou falando mais dessa questão da violência da mulher, das meninas e das jovens, porque é uma temática que é bastante cara para o nosso coletivo, né, mas a gente está aqui também para agradecer a Renata por esse momento, nessa aula, a gente aprendeu muito, né, a gente espera que vocês em casa também consigam abrir um pouco a mente, né, para entender,
e pensar essa questão do aborto, então, como um direito, né, para que possa ser um direito de escolha, né, para que nós mulheres a gente consiga ter um controle sobre nossos corpos, nos quais a gente não tem, né, para além de pensar sobre uma violência ou não, né, e sim como uma questão de saúde pública mesmo, que precisa ser vista e pensada em todos os níveis, em todas as idades, né? Não, e eu acho que é importante a gente pensar na saúde mental, que nem a Renata falou ali, né? Nos impactos da saúde mental que gestar, seja, né, vindo de uma violência sexual ou não, dessa mulher, tipo assim, eu não queria, né? Mas eu preciso, eu tenho, que não é nem eu preciso, eu tenho, né? Então, os impactos psicossociais, enfim, é outra violência, ela acaba sofrendo outra violência, né, ao ir lá tentar fazer o aborto, daí a equipe não é preparada para isso, né? Enfim, porque a equipe também é composta da sociedade, e muitas vezes a sociedade é conservadora. Então, quem garante que a equipe vai acolher da forma correta, né? Então, esses impactos não me parecem ser relevantes para a pele, né? Exatamente. Eu só quero agradecer também e me colocar à disposição, quem quiser também ter alguma dúvida, né? Acessar as redes do Fórum do Aborto Legal também, a gente também produz bastante conteúdo bacana. Eu também integro o Clabem Brasil, que é uma rede de defesa dos direitos das mulheres, então também a gente também está sempre colocando ali informações. E aí tem, acho que o mundo hoje, felizmente, né, na internet tem coisas boas, né? Outras não tanto, né? Mas coisas boas de acessar mesmo bastante conteúdo interessante. Então siga as redes feministas, as organizações feministas e de mulheres, porque ali tem conteúdo bem bacana para a gente poder seguir refletindo e pensando nesses temas tão caros para nós. Depois tu passa pra gente, se tu quiser dizer também o arroba dessas duas páginas, para as pessoas já seguirem. Tá, não sei. A gente coloca lá no nosso Insta, e aí quem quiser pode seguir, e se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato através do nosso canal, né, através do nosso Instagram, @Mulheres Quebrando Tabus, a gente pode mandar pergunta para Renata, a gente agradece a disponibilidade, a gente agradece você que nos assistiu, um tema tão importante, né, no direito das mulheres, direito de reprodução, né, e, enfim, mande esse vídeo aí para quem você acredita que tenha que abrir um pouquinho a mente e refletir um pouquinho sobre a questão do aborto. Até o próximo programa.